Continuando aqui a nossa sequência do calendário litúrgico, hoje chegamos ao 15º domingo do tempo comum. E o texto de hoje do Evangelho é Mateus 13, de 1 a 9 e depois de 18 a 24. Nós vamos ler juntos Mateus 13, de 1 a 9. Nessa Bíblia que está aí diante de você, começa na página 1395. É a parábola do semeador, uma das parábolas mais conhecidas da gente. Não é isso, Eli? Conhecemos muito bem essa parábola. Eu acho que desde que me entendo por gente, eu devo ter ouvido pelo menos umas 2 ou 3 vezes por ano um sermão nessa parábola. Mateus 13, de 1 a 9. Será que a gente pode ler juntos? Instantes depois, está aqui na tela, tá? Se você quiser acompanhar pela telinha, tranquilo. Vamos de novo. Instantes depois, Jesus deixou a casa e assentou-se à beira da praia. Opa, desculpa, porque eu estou mudando aqui também, né? Vou deixar você mudar, André. Não demorou muito e uma multidão ajuntou-se à sua volta, obrigando-o a entrar no barco. Usando o barco como um púlpito, contou uma história ao povo. O que vocês acham? Um agricultor estava semeando, enquanto fazia seu trabalho. Algumas sementes caíram pelo caminho, e as aves as comeram. Outras caíram no meio dos pedregulhos, brotaram rapidamente, mas não aprofundaram raízes. Com o calor do sol, secaram tão rapidamente quanto haviam brotado. Outras ainda caíram no meio das ervas daninhas. As sementes chegaram a brotar, mas foram sufocadas. Por fim, algumas, porém, caíram em boa terra e produziram uma colheita que superou todas as expectativas. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Essa é uma das parábolas, como disse, mais conhecidas. E na versão mais tradicional, esse finalzinho e as sementes chegaram a produzir de 1 para 30, a 60 e a 100 por 1. Ou seja, foram valendo por muito mais do que cada uma por si só representava. Uma semente valia por 30, outra semente valia por 60, outra semente por 100. Na verdade, isso é uma figura de linguagem. É incontável o que uma semente é capaz de fazer. Eu queria mostrar aqui uma figurinha para vocês, que é uma figura ilustrativa desse texto que a gente acabou de ler. Adivinha que figura é? É essa. Nada além do que uma expressão do que é o trabalho do semeador. Nessa parábola, tradicionalmente, a gente tem tomado, e mais à frente, nos versos de 18 a 24, o próprio Jesus vai explicar a parábola. E ele vai falar que o semeador é aquele que prega o evangelho, aquele que traz as boas novas. A semente são as próprias palavras ou os ensinamentos de Jesus. E o solo é cada um de nós, é cada coração que recebe essas sementes. Curioso dizer, aproveitando essa imagem, que na prática do semeador, o que acontece é que quando um agricultor vai fazer a sua semeadura, ele escolhe as suas sementes. E escolhendo as suas sementes, ele vai lançá-las no solo. E depois de lançá-las no solo,
ele vai cultivar aquele solo. E depois de cultivar o solo, o que ele vai fazer? Ele vai colher os seus frutos. Sabe o que acontece depois? Ele vai fazer a mesma coisa. Ele vai escolher novas sementes, vai semear, vai cultivar e vai colher. Esse é um ciclo sem fim. Jesus, com essa parábola, já começa a dizer que esse é um ciclo da nossa vida. A proposta dele, o projeto dele é que isso aconteça na nossa vida. Deixe-me dizer mais uma coisa sobre a parábola, ou sobre as parábolas. Uma parábola era dita, ou era falada, ou contada, sem que houvesse necessidade de explicação. Uma parábola é uma história autoexplicativa. E sabe qual era o sentido disso? Cada um ouça do jeito que o seu coração for capaz de ouvir. Talvez essa daqui fosse uma das pregações mais curtas que eu fosse fazer aqui. Sabe o que eu podia fazer? Ler a explicação por Jesus. Eu vou fazer isso. Jesus explica essa parábola. Não está aí na tela, mas está aí na Bíblia. Você vai pegar aí dos versos, como diz, de 18 até o 23. Significado da história sobre a colheita. Reflitam sobre a história do agricultor e as sementes. Quando alguém ouve as novas do reino e não se apropria delas, elas permanecem na superfície. Então, vem o maligno e as arranca do coração do ouvinte. Essa é a semente que o agricultor espalhou pela estrada. Sementes que são lançadas na estrada, que não são aproveitadas por ninguém, porque quem ouviu é como aquele terreno que não tinha condições de receber a semente, porque não estava preparado. Por que não estava preparado? Em se tratando de uma parábola que diz que os solos são os solos do nosso coração, o coração de quem deveria receber não estava preparado. Isso pode acontecer e acontece quando nós estamos distraídos com muita coisa e não percebemos. Você sabe o que diz lá na fisiologia, ou na neurociência, ou nas análises psicológicas, que os sonhos, a psicanálise fala muito dos sonhos, né? Os sonhos são a elaboração daquilo que a gente viu durante o dia, percebeu, mas não conseguiu elaborar, e isso, o negócio vai ser elaborado no inconsciente. Só que isso só acontece se de fato a gente percebeu aquilo que passou. Se você não percebe, se você não presta atenção, você não vai sonhar, você não vai elaborar aquilo. Ou seja, aquilo não vai entrar em nenhuma área da sua vida. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se você não prestar atenção, o que eu digo vai ser só uma palha. O vento vai levar. E se cair no fogo, o fogo vai consumir. Sabe para que vai servir? Para nada. Primeira coisa que Jesus diz: prestem atenção no que eu estou dizendo para vocês. E sabe por que Jesus diz isso? Porque é muito importante. O que ele diz é importante. Se a gente ler aqui a entrelinha, antes aqui um pouquinho, por que Jesus conta histórias? Os discípulos dizem assim: por que você fala em parábolas? Ele diz: porque eu quero que todo mundo ouça e entenda. Porque estão ouvindo e não estão entendendo o que eu estou pregando. Estão me perseguindo, estão querendo me matar. Eu só estou falando uma coisa: vocês são muito amados do Pai, arrependam-se desse caminho do egoísmo,
do ódio, da discórdia, da divisão, do abandono. Jesus está dizendo que é tão importante o que ele diz, e se a gente não percebe o que ele faz, porque isso faz uma revolução no nosso coração, na nossa alma, o que ele diz não vai servir para nada, não entra por osmose, gente. Não adianta botar a Bíblia debaixo do travesseiro, botar a cabeça, pensando que de manhã você vai estar mais santa, mais santo, porque você dormiu com a cabeça em cima da Bíblia. É preciso estar atento, é preciso prestar atenção no que Jesus está dizendo. E aí o texto segue. Depois, a semente lançada nos pedregulhos, que foi o outro solo, outro tipo de solo, corresponde àquele que ouve e instantaneamente recebe a mensagem, com grande entusiasmo, mas a palavra não cria raízes. Assim, diante de alguma dificuldade, ou quando passa a emoção, a mensagem é esquecida e não sobra nada. Eis aí um segundo perigo que a gente corre quando a gente não presta atenção, ou quando a gente presta atenção e se entusiasma. Nossa, essa mensagem foi para mim, essa palavra tocou no meu coração, e você até decide assim, você e eu, a gente decide, hoje a minha vida vai mudar, vou fazer tudo diferente, porque hoje essa palavra mudou o rumo da minha história. Aí você sai, a primeira coisa que você lembra assim, caramba, mas amanhã, tem esse desafio, o que eu vou fazer? Ou encontra com alguém, vamos tomar um sorvete, coisa boa tomar um sorvete, né? Mas a gente mais uma vez se distrai, e as coisas vão acontecendo e roubam da gente a primeira emoção. Sabe aquela história do primeiro amor? Sabe quem fala, quero voltar ao primeiro amor? O que é o primeiro amor? É esse entusiasmo, essa coisa que a gente acha que vai explodir a gente por dentro. E por que a gente perde isso? Está aqui. É como a semente que às vezes a gente recebe com tanto entusiasmo, de Jesus, muito obrigado, mas vem alguma dificuldade, vem alguma outra questão na nossa vida, e a emoção passa, não passa de emoção, por isso que o texto diz, não tem profundidade, fica só na casca. E aí o texto segue ainda. A semente lançada no meio das ervas daninhas, no texto mais antigo, mais tradicional, que a gente tradicionalmente usava, era no meio dos espinhos, ervas daninhas, espinhos. A semente lançada no meio das ervas daninhas é aquele, olha só, aquela pessoa, aquele coração, que ouve a mensagem do reino, mas é vencido pela preocupação e pela ilusão de manter o que tem e de ganhar mais. A mensagem é sufocada e não sobra nada. Lembra da história do jovem rico? Lembra? Lá de Lucas? Quando um jovem se aproxima de Jesus e pergunta, mestre, o que farei para entrar no teu reino? Ele possivelmente tenha recebido uma semente, se entusiasmou tanto que foi para perto de Jesus e disse, Jesus, que mensagem maravilhosa, que coisa linda, isso muda a vida de qualquer um, vou dizer isso para todo mundo, vou fazer culto doméstico em casa e vou falar disso todo dia. O que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna, entrar no teu reino? Sai da emoção, deixa isso descer para o seu coração e faz com que isso seja prática na sua vida. Faz alguma coisa por alguém. No caso do jovem rico, vai e vende tudo que você tem, dá aos pobres.
a semente caiu num solo, e os espinhos são essas nossas incapacidades de desapegar. Eu tenho muita dificuldade de me desapegar de algumas coisas. Elaine fala lá em casa, né? Você tem tanta coisa que você não tira. Já confesso aqui meu pecado. O apego, né, Vanessa? O apego a qualquer coisa que te roube a liberdade de você, quem sabe, abrir espaço para novidades. O reino de Deus é novidade de vida. É diferença, é diferente, são coisas diferentes que podem acontecer. E se a gente não se desgarrar, por exemplo, do nosso passado, como memórias do passado nos impedem de avançar e construir novas memórias, como bolas de ferro, de sensações, de emoções, de sentimentos, de causas que ficaram para trás, amarram o nosso pé e não permitem que a gente avance e seja um solo que permita que as sementes cresçam e se tornem árvores frondosas. Que espinhos trazemos na nossa existência, espinhos existenciais que têm matado tanta boa semente. Por fim, diz a parábola: a semente lançada na terra boa é a pessoa que ouve a palavra e a acolhe, e a colheita supera todas as expectativas. Essa palavra aqui no original, acolher a mensagem, não é só receber. Ele diz assim: Jesus disse e eu recebi. Preste atenção. Não, acolher é a ponto de engravidar dessa palavra, de tê-la como uma semente num solo tão potentemente cuidado, que essa semente não tem outro jeito senão de germinar. E o que Jesus quer é exatamente isso. Ele está dizendo isso para os seus discípulos: cuidem do solo do coração de vocês, porque as minhas sementes vão ser lançadas e as sementes não voltam vazias quando caem no solo bem cuidado. Lembrei-me do provérbio 4:23, que era um mote, ou um moto, que a gente falava no culto doméstico lá em casa. Vocês sabem o provérbio 4:23 de cor? Eu sei porque era um moto da casa, né? Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem todas as saídas da vida. Vou traduzir para a parábola da semente. Sobre tudo que você deve cuidar, cuida do solo do teu coração, porque ele receberá sementes que irão brotar, e essas sementes vão produzir todos os frutos que você for comer na sua vida. Sabe o que Jesus semeia? Quais são as sementes de Jesus? Será que a gente podia dizer? Quais são as sementes? Semente do amor, da alegria, o que mais? Da paz, longanimidade, solidariedade, resiliência, solidariedade, bondade, compreensão, fidelidade, Sueli? Fidelidade, isso? Companheirismo, esperança, gratidão, palavras sem fim, perdão, e quem ainda mais? Iríamos ficar aqui. Mansidão, domínio próprio. A Ruth pescou. Deixa eu dizer para vocês, quando eu estava lendo, eu falei assim: eu não vou fazer uma pregação de 5 minutos, porque a parábola é autoexplicativa. Deixa eu tentar atrapalhar um pouquinho Jesus, mas na intenção de ajudar. Eu lembrei aqui de que Jesus,
quando está falando de semente, de plantio, ele está preocupado com uma coisa, com a produção dos frutos. Que semeador semeia alguma coisa e não pensa em colher? Lógico, Jesus pensava em colher. E pensava em colher cada fruto no coração de cada ouvinte, de cada um que caminhava com ele, porque essa era a sua missão. Quando ele disse lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas no 17 ele disse, porque eu vim para salvar o mundo, os homens, não para julgar, mas para salvar. Eu vim para que eles possam sair dos frutos estragados. Cadê minha imagem? Eu não quero que eles tenham frutos estragados. É outro. Não quero que seus frutos sejam mais assim, olha só, com bolor, com fungos. Eu vim para fazer diferente, para semear boas sementes, para que os seus corações, ao serem regados pelo meu amor, porque são solos preparados para receber as minhas sementes, produzam, olha só a diferença, bons frutos. E eu fiz questão de escolher lá um kiwi cortado no meio, um morango, uma laranja vermelha, maçã. Morango tem que ter amora. Olha só, sabe o que Jesus, no meu entendimento, tinha em mente quando disse essa parábola para os seus discípulos? Eu quero que vocês tenham muitos frutos do meu espírito. Paulo vai dizer isso mais adiante, lá em Gálatas. Nós conhecemos muito bem esse texto de Paulo, Gálatas 5, de 22 a 23. Mas o fruto do Espírito, que nasce desse solo fértil, que acolhe as boas sementes do Evangelho de Jesus. O fruto do Espírito é amor, olha o que vocês disseram, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esses 9 atributos são considerados os frutos que nascem dessas sementes do Evangelho no nosso coração. Amor, é esse amor que é capaz de fazer com que uma verdadeira revolução aconteça no nosso coração, a ponto de nós querermos o nosso melhor para quem quer que esteja ao nosso lado. Eu tenho feito casamentos e eu faço uma brincadeirinha quando eu percebo que o ambiente permite. No meio do casamento, e eu digo assim, para o noivo ou para a noiva, você quer se casar com ele ou com ela para ser feliz? Aí diz, sim, quero ser feliz. Eu falei, então não se case. Não é porque o casamento traz dissabores, não é isso. É porque o amor não pensa, não raciocina desse jeito. Não quer se servir do outro a ponto de querer ser feliz, porque se casa e vai se servir do outro. E aí eu digo, termino com a brincadeirinha e falo sério, não se case para ser feliz. Case e diga, eu estou me casando para fazer o meu amor feliz. A matemática do reino de Deus é diferente da nossa. A matemática dele é amar, é dar, não querer receber. Por isso Jesus diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Amor, já pensou ter esse fruto na nossa casa? Jesus faz esse alerta para os seus discípulos. Tenham bons solos, cultivem o solo do seu coração e receba sementes assim, porque certamente vocês vão colher frutos dessa semente dentro da sua casa e fora dela também. Alegria, profunda felicidade, contentamento, independentemente das circunstâncias, principalmente por saber
que a gente não caminha sozinho nessa existência. Essa alegria, que é fruto do Espírito, tem a ver com isso, com essa certeza de que Deus está conosco sempre. Teu amor me atrai e me envolve, junto a Ti, Senhor. A gente acabou de cantar. Alegria, que fruto? Você quer esse fruto? Prepara o solo do teu coração. Recebe esse fruto. Deixa eu tirar esses óculos aqui que está atrapalhando. Estou falando dos frutos, ou o fruto do Espírito, que se divide aqui nessas 9 partes. Depois da alegria, paz. Essa tranquilidade interior que a gente não sabe explicar. Sabe? Quando você não sabe explicar, parece que está tudo desabando do teu lado e você está em paz. Tem a ver com essa presença. Gente, quando a gente abriga a semente do Evangelho, sabe o que a gente tem? A presença do próprio Espírito. É por isso que a gente tem esses frutos brotando, saindo de nós. Paciência, dá-me paciência, essa capacidade de suportar dificuldades, de aturar gente chata, gente que a gente tem que engolir mais um pouquinho para poder caminhar ao lado. Paciência com a gente mesmo, a gente também é esquisito, a gente também é meio chato. Eu aprendi lá no seminário que não podia falar essa palavra no sermão, né? Chato. Mas vocês entendem, essa chatice, chato de chatice. Benignidade, uma gentileza amorosa que brota. Tem uma prática meditativa hoje que se chama Loving Kindness. Eu tenho feito com o grupo, que dizem os especialistas, fora a religião, dizem que essa é a salvação do mundo. A capacidade das pessoas desejarem para outras coisas boas, ter sentimentos bons para alimentar a relação e desejar para o outro. Só o fato, eu vou contar aqui uma experiência rápida, espero não perder o fio da meada, como no outro dia aconteceu. Mas eu lembrei-me aqui agora. Americano tem experiência para tudo, né? Então eles fizeram lá nos Estados Unidos uma experiência dessa prática do Loving Kindness em laboratório. Uma pessoa ficava numa sala, todo plugado aqui, ligado a um tomógrafo, e daqui desse tomógrafo, com essa pessoa, que era um voluntário, saíam-se ali vários outros conectores, vários fios, para outra sala maior, com muitos outros tomógrafos, mais de 20 pessoas lá. E aqui era aplicada a técnica dessa meditação. O que faz isso? A gente dá comandos, quem faz meditação sabe, em meditação guiada, a gente vai comandando e a pessoa vai obedecendo ao comando. E em determinado momento, nesse comando se dizia, deseje para a pessoa, uma pessoa que você tenha em mente, que ela seja feliz, que ela fique livre do sofrimento, que você perdoa, que faz isso. Bons pensamentos. Quando dizia para fazer isso para todas as pessoas do mundo, o que acontecia? Uma área aqui no cérebro, era captado lá no tomógrafo, se acendia. E imediatamente, tudo cronometrado, lembra, é ciência, é medida, está em relatório no PubMed, lá no site seríssimo de publicações científicas. Do outro lado, nos outros tomógrafos, o que acontecia? No cérebro das pessoas que estavam lá do outro lado, ativavam-se áreas importantes para a produção de substâncias boas, dopamina, serotonina, ocitocina, que é o hormônio da felicidade. Só pelo simples fato de uma pessoa aqui desejar ou ter uma atitude de benignidade pelo outro, já foi suficiente para dar ao outro que estava ali do outro lado condições para desenvolver elementos e substâncias para o seu bem-estar. Não estou dizendo que a gente
vá entrar num laboratório para fazer isso. A gente pode fazer isso dentro da nossa casa. Sabe quando você dá um abraço? Quando você olha? Quando você sorri? Quando você, de alguma maneira, lança o seu bem para o outro? Você já está fazendo tudo isso. E sabe o que Jesus sabe? Isso é um fruto. Isso é um fruto do Espírito. E Ele chamou a gente para viver frutos deliciosos do seu Espírito. Benignidade, bondade, fidelidade, mansidão. Mansidão tem a ver com humildade, gentileza, domínio próprio, capacidade da gente se controlar. Semana passada, a Ruth me lembrou aqui uma frase que eu aprendi, que eu ouvi numa pregação do Adelino, eu lembro até do nome dele, quando eu ainda estava no seminário. Ele dizia assim: o crente não se conhece pela ação somente, mas pela sua, principalmente, reação. Domínio próprio. Como nossos relacionamentos poderiam ser diferentes se a gente, hoje a gente aprendeu na escola dominical aqui, né? Pudesse pensar e parar um pouquinho para sentir, para elaborar aquilo que a gente recebeu como estímulo. Domínio próprio tem a ver com isso, com controlar aquilo que recebemos como estímulos, para não dizermos de uma vez, quem sabe dizendo muitas vezes, ou fazendo aquilo que não gostaríamos de fazer, que tantas vezes machuca quem a gente tanto ama. Gente, termino aqui dizendo para você e para mim, nessa manhã, essa parábola que a gente conhece de cor e salteado, mais uma vez está dizendo para nós uma única coisa que Jesus disse há quase 2000 anos, porque esse texto é mais ou menos do ano 80. Jesus está dizendo a mesma coisa que disse para os seus discípulos para nós. Prestem atenção no que eu estou ensinando para vocês. Venham, caminhem comigo e aprendam o que eu estou fazendo. Entrem nos ritmos, ou no ritmo leve da minha graça. Não vou impor coisas pesadas demais para vocês, mas aquele que der um copo d'água que seja para um dos meus pequeninos, já fez uma grande coisa no reino do meu Pai. Caminhem comigo e vocês estarão cultivando o solo do coração de vocês, prontos para receberem as sementes desse tipo de árvore aqui: amor, bondade, mansidão, domínio próprio. E vocês viverão com liberdade e leveza. Essa é a mensagem do reino de Deus. É a mensagem para o nosso coração. Como disse, cada parábola, ela é autoexplicativa, e que o Espírito de Deus possa traduzir para o seu coração aquilo que Jesus quis nos dizer nessa manhã. Você pode fechar seus olhos por um pouco? Continue com seus olhos fechados e eu vou ler mais uma vez o que disse a parábola. Não abra seus olhos. Jesus vinha caminhando pelas ruas da cidade, fez alguns milagres, pregou sobre alguns princípios. E diz o texto que Jesus deixou a casa onde estava e assentou-se à beira da praia. Não demorou muito e uma multidão ajuntou-se à sua volta, obrigando-o a entrar num barco. Usando o barco como púlpito,
contou uma história ao povo. E essa história, ouça aí no seu coração. O que vocês acham? Um agricultor estava semeando. Enquanto fazia seu trabalho, algumas sementes caíram pelo caminho e as aves comeram. Outras caíram no meio dos pedregulhos, brotaram rapidamente, mas não aprofundaram raízes. Com o calor do sol, secaram tão rapidamente quanto haviam brotado. Outras ainda caíram no meio das ervas daninhas. As sementes chegaram a brotar, mas foram sufocadas. Por fim, algumas, porém, caíram em boa terra e produziram uma colheita que superou todas as expectativas. Vocês, perguntou Jesus, estão entendendo? Eu queria dar a mim e a você a oportunidade nessa manhã de tomar uma decisão. E é uma decisão pontual. Ou uma decisão que pode ser linear. Ela pode ser pontual ou pode ser linear. Pontual, se você decide aqui agora, mas que depois você vai se esquecer dela. E linear é que você decide aqui e você vai lembrar dessa decisão com um compromisso com você mesma, com você mesmo, de que você vai se esforçar para cumprir o que você está decidindo aqui agora. E eu quero fazer audivelmente a decisão que eu quero tomar agora. E vou fazer isso. E se você quiser me acompanhar, faça também. Jesus querido, eu quero que as tuas sementes caiam no solo sagrado do meu coração. E eu quero que o solo do meu coração seja o melhor solo. Por isso eu quero deixar as minhas distrações, eu quero deixar as minhas preocupações, eu quero deixar todos os cuidados, as minhas ambições, que elas não roubem de mim toda a atenção de perceber que as tuas sementes, elas poderão produzir frutos, e irão produzir, que irão dar sentido a tudo isso que eu deixei de lado. Que o meu sucesso seja produzir bons frutos das tuas sementes. Que a minha riqueza seja passear por essa lavoura cheia de árvores que cresceram dessas tuas sementes e que eu possa subir nelas para comer os bons frutos que o Senhor semeou no meu coração. Deus querido, eu oro por cada coração aqui agora, que o Senhor nos ajude a cultivar, a guardar o nosso coração, fazendo dele um solo fértil para receber as tuas sementes. Aqui e agora, durante essa semana e daqui para frente, até o fim dos nossos dias, eu te entrego cada coração acolhedor e cada oração que foi feita comigo nessa hora, no teu nome, que seja como um farol para a nossa vida, que o Senhor tome o nosso coração e faça com que a gente siga em frente contigo nessa jornada.